Oi pessoal, sejam bem-vindos à sétima videoaula de pesquisa e ordenação. E nessa videoaula nós vamos fazer uma das funções para deixar a função de inserção pronta. E a função que a gente vai fazer nessa videoaula é a função de encontrar folha. Para isso, eu peguei o quadro da videoaula passada e só dei uma complementada nessa árvore daqui, ó, de uma forma bem simples, só para a gente ter um exemplo melhor de como que a gente vai fazer a função para encontrar uma folha. Mas antes disso, eu já fiz as structs aqui, ó, a struct de elemento e de página. E um detalhe que eu acho muito interessante é que o que? Das duas structs, a gente vai precisar de um ponteiro para outra struct. Então, vai chegar o momento que a gente vai precisar criar um ponteiro de uma struct que ainda não existe, que é o caso desse aqui, por exemplo. Eu estou criando o ponteiro elemento. E no ponteiro elemento tem o quê? Tem uma struct para o página. Só que o página ainda não existe. Nessa página do código aqui, o página ainda não foi declarada. Só 3 linhas aqui para baixo que eu vou realmente declarar a struct página. Então, nesse momento do código, ele ainda não sabe que struct é essa. Então, eu posso criar um ponteiro para ela antes mesmo dela sequer existir. A verdade é que eu posso, só que eu só posso porque é um ponteiro. Se não fosse um ponteiro, fosse dessa forma daqui, o código ia dar erro. Mas como é um ponteiro, eu posso. E por quê? Qual que é a diferença? A diferença é justamente esse comentário aqui que eu fiz, ó. Um ponteiro tem sempre o mesmo tamanho, independente do que seja o objeto. Ele tem sempre o mesmo tamanho. Então eu posso criar um ponteiro para a struct da página antes de sequer a struct da página existir. Só que eu não posso tentar criar uma página, porque uma página, ela ainda não existe, não é? Qual que é o principal problema dela? Ele não sabe qual que é o tamanho da página, nesse momento do código aqui, ó. Se ele não sabe qual que é o tamanho da página, o que acontece é que o quê? Como que ele vai criar uma variável desse tamanho? Por exemplo, vamos supor que a struct está pesando 40 bytes. Como que ele vai saber que a struct está pesando 40 bytes para criar uma variável desse tamanho antes da struct sequer existir? Ele não vai conseguir fazer isso. Então, desse jeito aqui, não funciona. Mas se fosse um ponteiro, aí funciona. Que é o que a gente precisa para realmente essa videoaula daqui acontecer. Agora que a gente já sabe, eu vou tirar esse comentário daqui e fazer o quê? Fazer uma struct que a gente já não tinha comentado antes. Uma struct para árvore, porque a árvore acontece que o que? Ela vai precisar ter duas informações, né? Que seria o que? A raiz, né? Então, a raiz nada mais é do que uma página, né? Então, um ponteiro de página. E ela também vai precisar do que? Saber qual que é a ordem dela, porque a gente vai fazer as coisas tudo com base na ordem da árvore, né? Então a gente vai precisar desse número daqui, ó. Esse número daqui vai ser fundamental pra gente. Então, agora, com essa struct daqui criada, a gente pode realmente fazer a nossa função. Que vai ser o quê? Retomando aqui então, a nossa função vai ser a função de encontrar folha. O que ele vai fazer? Encontrar a folha, que a gente vai inserir o número e devolver ela. Então, que tipo de função que vai ser? Vai ser uma função do tipo página asterisco. Porque vai fazer o quê? Ela vai devolver a folha, vai devolver a página que eu tenho que inserir, né? Então, o que ela vai precisar para isso? Ela vai precisar de duas coisas, né? Primeira, saber quem que é a minha árvore. E ela também vai precisar saber quem que é o número que eu vou estar inserindo, né? Para ela conseguir procurar a folha certinho, de onde que vai vir o número, né? Então, ela vai precisar dessas duas informações. Observa que o que? Ela não vai modificar a árvore. Se ela não vai modificar a minha árvore, não precisa ser um ponteiro para a árvore. Só preciso saber quem que é a minha árvore. Eu não vou modificar ela, então não vai ser um ponteiro, vai ser uma variável normal. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos criar o algoritmo, ver como que funcionaria isso. No caso, a gente vai ter que ter dois sistemas de repetição, tipo um while dentro de um while, por exemplo. Por que isso? Porque um while vai ficar responsável por ficar descendo a página até chegar numa folha, enquanto o outro while vai ficar responsável por verificar a lista, né? Aqui tá tranquilo, né? Porque é apenas dois elementos. Se fosse uma página, por exemplo, com 4 elementos, fosse uma árvore de ordem 5, né? Aí ele ia ter que percorrer elemento por elemento. Então, primeira coisa que eu vou fazer, criar um ponteiro auxiliar para os dois casos. Vou então criar um ponteiro de auxiliar para minha página e vou criar um ponteiro auxiliar para minha lista. O ponteiro auxiliar da página vai começar desde o começo, né? No caso, desde a raiz. Então, eu já posso colocar aqui, que vai ser então a raiz da minha árvore. Observa que aqui não é ponteiro, então por isso que eu usei ponto aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ficar descendo aqui, ó, de pouco em pouco, em cada uma das páginas, enquanto eu não tiver uma folha em mãos. Então, por exemplo, eu estou olhando para essa página aqui. Eu vou parar? Não, eu vou continuar descendo. Eu quero inserir, por exemplo, o número 34. O que eu vou fazer? Um ponteiro vai estar apontando para essa página daqui. E um ponteiro que vai apontar para cada um desses elementos aqui, né? Então, o ponteiro ao x página, ele vai apontar para essa página daqui, ó. Enquanto o ponteiro ao x elemento vai ficar verificando cada elemento aqui. Sempre que ele achar um elemento maior do que eu quero inserir, ele vai ir para esse ponteiro. Vamos pegar um exemplo aqui então, ó. Número 34 é o que eu vou inserir. Então o que acontece? Ele vai primeiro olhar para essa página daqui, ó. Tá olhando para essa página daqui. O 40. 34 é menor que o 40? É. Então eu vou entrar dentro do ponteiro dele.
Então, entrei dentro do ponteiro dele, vim para essa página daqui, ó. E depois, então, eu vou estar olhando para cada um desses elementos daqui. 34 é menor que o 20? Não é. Então, eu vou passar para o próximo elemento. 34 é menor que o 35? É. Então, eu vou entrar dentro do ponteiro dele, que é qual? Que é esse daqui, ó. Então, eu vou chegar nessa página daqui. E depois ele vai ver, opa, essa página daqui é uma folha. Então, eu vou retornar ela. É assim que a função vai funcionar. Então, esse while daqui, ó, ele vai funcionar o quê? Enquanto eu não tiver uma folha. Então, enquanto minha página aqui, ó, ela não for uma folha. Então, aqui, ó, se minha página folha for igual a zero, né? Em outras palavras, ela não for uma folha, o que vai acontecer é que eu tenho que continuar descendo. Então, esse while daqui vai ficar responsável por fazer o processo em cada uma das páginas. Só que em cada uma das páginas eu vou fazer qual processo? Esse processo que eu acabei de mostrar aqui, que vai ser verificar elemento por elemento. Enquanto eu não achar um menor, eu vou sempre passando para o próximo. Se eu achar um elemento que é maior do que o número que eu quero inserir, quer dizer que eu já cheguei no momento ideal para inserir a chave. Aí eu tenho então que percorrer pelo ponteiro desse elemento. Então, primeira coisa, qual X elemento aqui então? Ele vai começar do quê? Bem do começo da lista. E qual é o começo da lista? A gente tem a página aqui e a gente tem a lista chaves, né? Que aponta justamente para o começo da lista, né? Então, ele vai começar do começo da lista. Então, a gente vai pegar a página aqui e começar do começo, então, da lista chaves. Para evitar confusão com isso aqui, eu vou colocar um operador seta aqui, ó, e colocar um asterisco aqui também. A gente já não precisa, né? Só que colocar ponteiro aqui não vai mudar em nada. Vou colocar ponteiro aqui, então, só para padronizar tudo. A gente não ficar confundindo as coisas, onde vai ser seta, onde vai ser ponto. Só para a gente padronizar tudo com seta. Então, o elemento vai começar justamente do começo da lista. Começo da lista é esse daqui, né? Então, beleza. Então, eu vou ficar sempre olhando elemento a elemento até achar um maior. Então, enquanto o meu AX existir, né? Que pode ser que ele vá pro nulo, que ele acaba de percorrer a lista, né? Tipo essa lista daqui, ó. Tem o elemento 40, tem o elemento 80 e o nulo. Então, ele vai começar do 40. Por exemplo, vamos supor que eu quero inserir o 70. O que vai acontecer? Ele vai ver 40. 70 é menor que 40? Não é. Então eu passo para o próximo. 70 é menor que 80? É. Então eu vou para o ponteiro dele. Mas se eu for inserir um valor maior que 80, então eu tenho que ir por esse ponteiro daqui, né? Então é o que? Eu vou aqui, ó, 40. Eu vou inserir o 99, por exemplo. É menor que 40? Não. É menor que 80? Não. Então vai pro próximo. Opa, chegou no nulo. Então o que vai acontecer quando chegar no nulo? Eu tenho que ir do lado direito aqui, né? Então, direito da página. É aí que eu vou ir. Então, enquanto o elemento existir, né? Já que ele pode ser nulo. E enquanto o valor que eu achei é menor, então, enquanto aqui, ó, a chave é menor do que o valor que eu vou inserir aqui agora, o que acontece? Eu tenho que ir para o próximo, né? Então você vai para o próximo. Porque eu só posso parar o que? Quando eu achar um valor maior do que o número que eu quero inserir. Então, quando que ele vai sair desse while? Quando ele achar um valor maior ou quando ele já chegar no final da lista. Então a gente vai verificar aqui, né? Se o número aqui está existindo, o que acontece? Se ele está existindo é porque você parou, porque você encontrou o valor maior, né? Então se você encontrou o valor maior, o que acontece? Vamos ver o exemplo aqui de novo, ó. Vou inserir o 70. Foi para o 40? Não. Foi para o 80? Opa, achou um valor maior. Com 70. O que acontece então? Eu tenho que vir pelo ponteiro aqui dele e fazer a mesma coisa. Então, se você encontrou o valor maior, você tem que ir pelo ponteiro dele. Então, o que acontece? A página aqui, ó, que a gente está usando para observar, né? Como a página auxiliar, você tem que passar para a página de baixo. Você já encontrou o ponto ideal para você passar para a página de baixo. O que é esse caso aqui, né? Estava nessa página, inseriu 70, por exemplo. Eu achei o ponto ideal, vim por esse caminho e agora estou nessa página daqui. Então é isso que eu vou fazer. Fazer ele fazer o caminho, né? Então a página auxiliar, você vai fazer o quê? Ir pelo ponteiro que você precisa aqui agora. Mas, e se isso daqui é mentira? Ele não existe. Se ele não existe, quer dizer que chegou no final da lista, né? Chegou nesse nulo daqui. Se chegou no final da lista, o que acontece aqui é o quê? Nenhum desses números daqui é maior do que o número que eu quero inserir. O número que eu quero inserir é maior do que todo mundo que tá aqui. O que acontece então? Eu vou na direita. Eu vou vir pela direita que tá aqui, ó. Por esse caminho daqui. Então, se for esse o caso, você vai vir pela direita da sua página. Então, você vai pegar a página aqui, ó, e ir pela direita dela. Depois de tudo isso aqui, eu posso já retornar a minha página. E com isso, a função ela está pronta. Então vamos só recapitular o que cada uma dessas coisas aqui estão fazendo. Vamos pegar então, dividir a tela e ver aqui então, ó. Primeiro, a gente cria uma página auxiliar e uma auxiliar do elemento aqui, ó. Para quê? Porque a gente vai ficar percorrendo vários elementos e várias páginas ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem que ter um auxiliar para os dois. O elemento não vai começar a partir de nada, porque eu vou colocar aqui embaixo, né? De onde ele vai começar. Enquanto a página aqui, ó, ela vai começar do quê? Da raiz. Pra gente ir pegando a raiz e descendo de pouco em pouco. Aí beleza então. A gente já tem o auxiliar da página que está apontando para essa página daqui. Então, o auxiliar da página eu vou fazer de vermelho. Então, de vermelho. Vamos supor que eu quero adicionar o número 34. 34, o que acontece? A gente vai ter o auxiliar do elemento aqui, ó.
Então, beleza. 34 é uma folha? Não é. Então vai entrar nesse while daqui. Porque se não é uma folha, a gente tem que encontrar essa folha. Aí se fosse uma folha, aí se é uma folha, então eu retorno a folha. Já que o objetivo é retornar, né, a folha que eu vou inserir. Eu já encontrei uma folha, só tem essa folha, né, que é a raiz, se não entrou no while. Então eu vou devolver ela. Mas então, se entrou aqui é porque não é uma folha. O que é o caso desse caso daqui, né? Já que ele é a raiz aqui, ó. E ele não é uma folha. Então, se não é uma folha, você vai apontar para o primeiro elemento aqui da lista. Ó. Você vai apontar justamente para o primeiro elemento. Se você vai apontar para ele, o que acontece é que você vai estar vendo esse 40 daqui, por exemplo. Nessa árvore daqui, né? Você vai apontar para o primeiro elemento e sempre fazer uma verificação. O quê? Encontrar o número que você quer. Se você não encontrou, você vai passar para o próximo para você verificar. Sempre tentando procurar o número que você quer. E qual que é o número que eu quero? O número que eu quero é um número maior do que o número que eu quero inserir. Por exemplo, eu quero inserir o 34. O 34 é menor do que 40. 40 é um número maior do que o 34. Então, se eu fosse inserir o 34, eu já achei aqui. Se eu fosse inserir o 62. 62, o 40 não é maior que 62. Então eu tenho que ir para o próximo número. Então eu vou sair desse 40 e apontar para o 80. Assim que eu apontar para o 80, eu vou ver. 80 é maior que minha chave? É, eu estou tentando inserir o 62 nesse exemplo daqui, né? Então 80 é maior que minha chave. Então eu achei o número que eu quero. E por que eu quero um número maior do que a minha chave? Porque um número maior que a minha chave, lembra? Os números menores sempre ficam à esquerda, não é? É justamente isso que eu quero. Achar o número maior para colocar à esquerda dele. Achar o primeiro número maior, né? Para colocar à esquerda dele. É isso que eu estou tentando fazer. Você concorda que aqui, ó, tem o 40 e o 80. Então, entre eles vai vir o quê? Todo número que é entre o 40 e 80. Então, o que eu faço? Eles sempre vão estar na ordem. Sempre os números aqui vão estar na ordem numérica. O que acontece, então, é que eu vou tentar percorrer da esquerda para a direita. O primeiro maior que eu achar, já é o número que eu quero. Aí eu posso já parar por aqui. Porque o primeiro maior que eu achar, quer dizer que eu vou inserir justamente à esquerda dele, que é o que eu estou fazendo. Eu estou achando o primeiro maior aqui, ó, que é o 80. Se eu estou achando o primeiro maior que o 80, eu vou inserir o quê? Justamente à esquerda dele. Então eu vou passar por aqui, ó. É isso que eu vou fazer. Então, vamos voltar agora para o exemplo do 34. 34 é menor que o 40? É. Então aqui, ó. Eu só vou andar para frente enquanto o quê? Enquanto o AX existir. Quer dizer então que ele ainda não chegou no final da lista, né? E enquanto o número que eu tô em mãos aqui, né, que ele tá apontando, é menor que minha chave. Porque se é menor, eu não quero esse número. Então se é menor, você pode ir pro próximo. Então, é menor? Vai pro próximo. Vai indo pro próximo até você achar o maior ou até acabar a lista. Então é isso que ele tá falando. Vai pro próximo até você achar o maior ou até acabar a lista. É isso que está acontecendo. Então depois aqui, ó, quando eu saio desse while, uma dessas duas situações aconteceu. Ou ele achou o maior, ou acabou a lista. E é isso que a gente vai verificar aqui agora, ó. Você existe? Opa, se você existe, quer dizer que você não chegou no final da lista. Quer dizer que você achou o maior. Se você achou o maior, o que vai acontecer? Você vai vir aqui para a esquerda para a gente tentar te inserir na esquerda. Ah, mas e se você não existe? Se acabou a lista? Se acabou a lista, quer dizer que você olhou todos os números aqui, ó. Você olhou cada um dos números que tinha aqui e você não achou o maior. Quer dizer que você é maior do que todo mundo que está aqui. Se você é maior que todo mundo que está aqui, o seu lugar é o quê? Na direita aqui, ó. Por exemplo, o 100. O 100 é maior que todo mundo que está aqui, ó. Então qual que é o lugar dele? Na direita da raiz. Então é isso. Se você é maior que todo mundo que está aqui, se você saiu da lista, é porque você é maior que todo mundo que está aqui. O número que eu estou tentando inserir. Então, para onde que eu tenho que ir? Você tem que ir para a direita. Aí aqui, ó, eu estou mudando o auxiliar a página. Então aqui, ó, o que aconteceu? Vamos supor então, eu estou adicionando o 34. Eu verifiquei aqui, ó. 40 é menor que 34? Não. Então, esse while daqui parou, ele verificou aqui, ó. Opa, 40 existe, né? Tá apontando para alguma coisa. Então, você vai vir para a esquerda do 40. Então, eu vou vir pela esquerda do 40. Então, quem que vai mexer? O AUX página. Então, esse ponteiro daqui, ó. Por que que ele vai mexer? Ele vai mexer para a gente vir por esse ponteiro daqui e acessar essa página daqui, ó. Para quê? Para a gente fazer exatamente a mesma coisa nessa página aqui, ó. A gente vai ficar fazendo isso infinitamente até achar uma folha. Então aqui, ó. Então eu vou repetir tudo isso aqui de novo. Então, você vai apontar para o começo da lista. Qual que é o começo da lista? Esse aqui, né? Então, o azulzinho aqui agora, ele passa para esse daqui. 34, que é o número que eu quero inserir. É a partir dele agora que eu vou fazer as verificações. Então, 20 é menor que o 34? Não. Então, passo para o próximo. Então, eu passei para o próximo. 35 é maior que o 34? É. Opa, então
eu já achei o meu número. Aí ele vai fazer as mesmas verificações aqui, ó. Ele existe? Opa, o 35 aqui, né? É o número que eu tô apontando. Ele existe, né? Então beleza, eu vou vir pela esquerda dele. Então aqui, ó, eu vou vir pela esquerda dele e apontar para essa página daqui, ó. Então ele vai fazer as mesmas coisas de novo. Primeiro verificar aqui. Não é uma folha? Opa, é uma folha. Se não é uma folha, isso aqui se torna falso. Você pode parar. Então o while parou. Assim que o while parar, quer dizer que ele já está com uma folha em mãos. Se ele já está com uma folha em mãos, obrigatoriamente essa folha é onde eu vou inserir o meu número agora. Então, se essa folha já é onde eu vou inserir o meu número, o que eu vou fazer? Devolver ela, que é o objetivo da função. Então, com isso, essa função daqui, ela está pronta. Se a gente for apagar essa linha e essa linha daqui, né? É uma função que ela está ocupando 10 linhas de código, né? Desconsiderando esse daqui do último, né? Se for tirar esse aqui também, 9 linhas de código. Aí essa função daqui é uma função essencial, porque sempre que a gente for inserir alguma coisa, a gente precisa que ela seja uma folha, né? Então a gente vai usar essa função daqui para encontrar justamente onde a gente quer inserir. Tem uma observação aqui também, esse ponteiro daqui não é necessário. Se você quiser, você pode fazer sem esse ponteiro daqui e aqui você usar um ponto. Aqui eu só vou dar uma prioridade para fazer com ponteiro para evitar confusão. É muito importante que você tenha essa consciência de quando usar ponteiro e quando não usar. Mas se você já sabe disso e tá tranquilo, você pode usar ponteiro aqui, ó, só para padronizar tudo. O que é o meu caso daqui, ó. Para não ficar algumas coisas mexendo com seta, outras coisas mexendo com ponto, eu vou usar ponteiro aqui só para deixar tudo padronizado. No mais, essa foi a videoaula, espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima videoaula.